Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equalização. Talvez essa seja uma das coisas mais importantes da sua mix. Talvez seja uma das primeiras coisas que você precisa fazer na sua mix. Vamos ver como equalizar com alguns plugins que nós temos da Waves e também plugins nativos do Pro Tools. Muito bem, pessoal, então nós estamos aqui já com 3 tipos de equalizadores abertos, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho sobre equalização. Bom, o que é equalização? Bom, equalização vem da ideia de colocar tudo igual, né? O que acontece? Dependendo do seu microfone, às vezes ele faz uma frequência sobressair em relação à outra. Tem microfone que a frequência que sobressai é lá na casa dos 2K. Tem lugar também que você grava em que algumas frequências elas acabam aparecendo mais, né? Você, por exemplo, tem um estúdio muito pequeno em que os graves não são muito bons, então aparece um pouquinho frequências mais altas. Ou então você está num estúdio um pouco mais alto, mas ele não tem aquele bass trap, então acaba indo muitos graves no microfone. Você não consegue, às vezes, trabalhar com locais ideais com respeito à equalização. Então você pode fazer isso na sua pós-produção, depois que você grava. É claro, se você tem um ambiente que é totalmente errado, que você vai ter muito mais trabalho. Mas é possível fazer na equalização algumas coisas que vão melhorar a qualidade do seu áudio. É importante você saber na equalização que os equalizadores, eles trabalham com banda. Então, por exemplo, esse equalizador aqui, ó, ele trabalha com 7 bandas, né? Então, nós temos aqui, ó, 5, 6, 7. E elas são divididas com esses nomes, ó. HPF, então é High Pass Filter. LPF, Low Pass Filter. Depois tem o Low Filter, tem o Low Mid Filter, tem o Mid Filter, tem o High Medium Filter e tem o High Filter. O que é isso? Em geral você vai ver isso aí mesmo em inglês, mas a ideia é essa, ó. O HPF, né, que é o High Pass Filter, a ideia é, quando você aciona ele, então eu vou ligar ele aqui, tá? Quando você aciona ele, ele está querendo dizer o seguinte: eu deixo passar as frequências altas, as high ou trebles, eu deixo passar elas e eu corto as frequências baixas. Então é HPF. Low Pass Filter, vamos ligar ele. Sempre aqui no IN que você liga ele, tá bom? Ele está querendo dizer que eu deixo passar as baixas frequências e ele não deixa passar as altas frequências, ele vai filtrar suas altas frequências. Então, HPF e LPF. Essas outras também, ó, quando você liga, você consegue, ela está aqui geralmente nos low, e você consegue ajustar ela. Talvez, tenho muito grave, tiro um pouco de grave. Não tenho muito grave, subo um pouco de grave. Depois eu vou explicar o perigo disso e por que é bom, às vezes, aumentar um pouco os graves. Tá bom? E assim por diante. Para as baixas e médias frequências, para as médias frequências, o MF, para as altas médias e para as altas frequências. Como é que você trabalha com isso? Bom, se você prestar atenção, se você estudar um pouquinho de áudio, você vai ver que o ouvido humano, ele consegue pegar de 20, nós temos aqui o 20, até 20 kHz. Só que assim, é o ouvido muito bom que pega isso. Na verdade, em teoria, um ouvido bom começa a pegar a partir de 80.
tudo que é para baixo de 80, que não está na sua voz, ou é barulho de estúdio, ou é barulho de ar-condicionado, ou é uma máquina que está vibrando numa frequência muito baixa, então você pode cortar, porque isso é lixo. A voz masculina, ela começa ali, mais ou menos em 70, 80. Então, não fique com medo de cortar ali no seu 80. Eu já vi gente que corta em 100. Eu gosto de cortar em 80, tá bom? Então, você acha que a frequência, né? Tem aqui, ó, freq. Então, você acha aí a frequência de 80. Precisa ser extremamente preciso, tá bom? E aí você corta aí. Só que é legal também a voz masculina ou até mesmo a voz feminina receber um buster mais ou menos em 300. Isso é legal quando você está no estúdio. É isso que dá a base da voz. É isso que dá aqueles graves bonitos. Então, se você quiser aumentar, você pode aumentar aí uns 3 dB nessa área. É bem interessante. Antes da gente continuar, é bom você entender esses 3 pontos aqui, ó. Primeiro, você tem um Q, a gente chama de Q, tá bom? O que é o Q? É a quantidade de frequências que esse filtro está atuando. Então, quanto maior, deixa eu ir aqui no... Quanto maior o seu Q, menos frequências ele pega, tá vendo? Ele fica mais pontual. Ele fica mais só naquelas frequências. Quanto mais baixo, mais frequências adjacentes ele vai dar um buster ou diminuir, tá bom? Aqui você mexe com a frequência, né? Então você acha a frequência. O filtro é dB em relação à frequência, então ou sobe ou baixa em relação à frequência. E você tem o ganho. É o ganho que diz a frequência 262, nesse caso aqui, eu vou subir 3,9 dB, tá bom? Nunca pense que você precisa aplicar equalização. Primeiro você vai ouvir o seu material. O que você gravou tem muito grave? Tem muitas frequências altas? Aí você começa a ajustar. Mas não saia equalizando sem ter ouvido o que você trabalhou. Então, eu geralmente gosto de primeiro ouvir, aí depois, eu quero um pouco mais de clareza. Eu vou lá na frequência específica da clareza e aumento. Por sinal, frequência que aumenta as clarezas das consoantes, que faz com que o seu áudio fique bastante claro, são frequências que vão ali de 2K5 para homem, né? 2K4 Hz, né, para homem. E mulher, mais ou menos lá depois dos 3, 4, você pode dar um burstzinho. Não é chegar aqui e dar um burst de 9 dB, porque senão vai começar a ficar sibilante. Porque isso aqui também é uma área de sibilância, é uma área de alta frequência. Não, você acha ali, começa com os 3 dBs, fecha um pouquinho o seu filtro, para não pegar muitas frequências adjacentes, e aí você pode dar um burst até você achar uma coisa legal. Às vezes é interessante, para não sentir muito, é abrir um pouquinho. Mas aí você tem que ter cuidado aqui que o S está lá, principalmente o S de mulher, está lá em 5K, tá? Às vezes você sente assim que tem muito ar na sua gravação, né? Tem muito riz, muito e eu já vi muita gente que gosta de aumentar aqui, né? Você concorda comigo? Se a gente começa a não ouvir muito a partir de 15K, 12K, se você sobe, você está subindo muito lixo. Então, você pode até dar um ar na sua gravação, mas não dê um ar muito grande, tá bom? Não aumente muito as altas frequências. Vai começar a ficar muito metalizado o seu som. Tá? A mesma coisa com esses filtros aqui, são iguaizinhos, só que, claro, alguns vão soar um pouco melhor,
Alguns são um pouco mais pesados, né? Como, por exemplo, esse daqui da REC, da Waves. Esse Q10 também é super pesado, mas acabam soando um pouco melhor e é mais fácil de trabalhar às vezes, né? Mais fácil de manipular. Então essa é a ideia de equalização. Ouça primeiro, depois vocês fazem os ajustes só pelo que você acha que dá para melhorar. E lembre-se, você não vai fazer um milagre na sua gravação. Você só vai aumentar um pouquinho a qualidade dela, a clareza dela. Essa é a ideia de equalização. Até a próxima aula, pessoal!